E aí pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo João Torres e a gente fala aqui nesse canal sobre processo comercial para designers, profissionais criativos, web designers, estrategistas de marca, social medias, entre outros. Se vocês estão me conhecendo agora, nesse canal a gente faz reacts, tem aulas, tem textos, tem conteúdos sobre vendas, tá? Aqui nesse canal você não vai me ver criticando arte de ninguém, técnica com software de ninguém, nada relacionado a essas coisas, tá? Você não vai ver tutorial de Photoshop nesse canal, você só vai ver processo comercial. Se você quer aprender a vender, você está no lugar certo, beleza? Então, para hoje eu separei alguns TikToks, tá? Que variam de conteúdos diretamente sobre vendas, conteúdos sobre designers, algumas dicas que o pessoal te dá sobre esse mercado, para a gente reagir aqui e comentar. Você já sabe como é que funciona? Vamos lá, sem demora. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos para o nosso primeiro vídeo. O primeiro vídeo é do Flávio Augusto, tá? Flávio Augusto, empresário, sujeito que fundou aí, se eu não me engano, a WhatsApp, né? Comprou um time de futebol nos Estados Unidos, um bilionário, certo? Vamos ver o que ele tem a dizer sobre vendas. Ele é um cara que fala muito sobre vendas, tá? Tem vários podcasts que ele vai e tal, que o pessoal pergunta, pô, o que é mais importante de aprender e tal? Ele sempre diz vendas. Então parece que ele é um cara que sabe bastante sobre esse assunto, né? Mas beleza, vamos ver. O vendedor senta na frente de um cliente para apresentar o produto e ele precisa daquela venda para pagar a conta dele. E eu te falo, todos os sentimentos, todos os sentidos numa hora de venda são percebidos pelo cliente. Se eu estou ansioso, o cliente percebe. Se eu estou ansioso, eu perco a venda. Se eu estou ansioso, eu vou dar desconto quando não precisava. Se eu estou ansioso, eu vou atropelar e vou acabar com a venda. Quem atua com venda sabe do que eu estou te falando. Do que eu estou falando, que a ansiedade é um dos maiores inimigos do vendedor. Então ele tem que ter uma inteligência emocional para gerir isso, para, apesar de precisar da venda, porque toda empresa precisa de uma venda, ele se comportar de maneira tranquila, como se não precisasse. Ele tem toda a razão, né? Também quem sou eu para criticar o Flávio Augusto, né? Pô, o cara tem muito mais resultado que eu, muito mais história que eu, muito mais experiência que eu, né? Então, assim, eu não sou ninguém perto do Flávio Augusto. Mas, assim, não sei se eu teria alguma coisa para discordar desse vídeo, na verdade. Eu concordo. Sim, você não pode chegar numa call para conversar com um cliente demonstrando para ele nervosismo, demonstrando para ele insegurança, demonstrando para ele incompetência, entende? Por quê? Porque o cliente, quando ele está contratando o seu serviço, ele está contratando a sua expertise, a sua inteligência, a sua habilidade de resolver problemas. Então, se você chega nessa call, né, nessa apresentação do seu serviço, do seu produto, com uma postura muito desconexa, né, do que é a venda, essa postura mais introvertida, tal, não sei o quê, você vai ter muita dificuldade de vender. Importante mencionar o seguinte, tá? Não é necessariamente porque você é introvertido que você vende mal. Não é isso. Inclusive, os introvertidos eles têm uma grande vantagem, que é que eles ouvem mais do que falam. E isso para vender é fantástico. Não só isso, mas eles se importam profundamente com os clientes, eles pensam de uma forma muito sensível sobre as coisas, que uma pessoa que é mais extrovertida, mais, sabe... mas talvez assim como eu, né? Tipo, tem muita facilidade para falar, é um pouco expansiva e tal, vai ter, né, dificuldade de deixar o cliente falar, a gente acaba falando demais, né? A gente acaba se enrolando nas palavras e tudo mais. Então, com certeza, né, o que o cliente percebe na reunião faz com que ele tome a decisão de comprar ou não. Então, é importante que você vá, né, confiante, arrumado, que você esteja com, né, um equipamento bom de gravação, de áudio também, para transmitir, né, esse profissionalismo, e que você também tenha confiança no seu serviço ou no seu produto, tá? Então, não tenho o que discordar do Flávio Augusto aqui, acho que ele está coberto de razão, né? Só busca tratar a tua ansiedade com um terapeuta, tá? Busca trabalhar a sua ansiedade com um psicólogo e tal, tá? Não tenta resolver as coisas sozinho, se você tem esses problemas, né? Vamos dar uma olhada aqui no próximo. Esse é a Heloise Studio Design. Vamos ver o que ela tem para passar para nós. Quando lembro que trabalho com design e não em um hospital, ninguém vai morrer se eu atrasar um pouco. Relax, we got it, we're good. We're too cute to be stressed, you know? Assim, o áudio diz assim, né? You're too cute to be stressed. Tipo, você é bonita demais para estar estressada.
Eu não vou comentar sobre a aparência das pessoas aqui. Esse não é um canal sobre estética, tá? Não é um canal sobre ferramenta de design, não é um canal que fala de coisas bonitas ou feias. Não é disso que a gente está falando aqui, tá? Então eu não vou comentar o áudio, vou comentar somente o vídeo. Olha, sim, você trabalha com design, você não trabalha num hospital e ninguém vai morrer se você atrasar um pouco. Verdade. Mas você tem que ser profissional, tá? E se você quer ganhar bastante, se você quer ter uma receita boa, você tem que se comportar como alguém que merece essa atenção, que merece esse prestígio, que merece esse salário, que merece essas comissões de venda, tá? Então, assim, atrasar, tá, beleza, ninguém vai morrer, mas não é aceitável porque ninguém vai morrer, entendeu? Eu vou deixar, por exemplo, pedir um iFood, demorou para chegar, sabe? Porque o cara da cozinha lá tá no TikTok. Igual eu tô no TikTok aqui agora gravando esse vídeo, né? Mas enfim, o cara tá lá no TikTok. Tá, eu não vou morrer de fome se ele não entregar, né, o pedido no prazo, certo? Se ele demorar 30 minutos a mais para fazer o pedido. Eu não vou morrer. Mas é uma merda, assim, a experiência é horrível, tá? É muito desagradável. Então, assim, tá, ninguém vai morrer se você atrasar um pouco, mas você não deve atrasar, entendeu? É importante ter essa ordenação e pensar assim, beleza, tá, ninguém vai morrer, meu trabalho nem é tão importante assim. O trabalho de um comunicador, de um designer, não é tão importante assim, tá? Não é tão importante quanto um médico, obviamente. Se o médico erra um diagnóstico, alguém morre. Se um designer erra um diagnóstico, a empresa quebra. Esse é o pior que pode acontecer, né? E tudo bem que se a empresa quebrar, tem um monte de problema, tal. Mas assim, não é muito comparável, entendeu? Então é importante ter essa reflexão, mas assim, não atrase. Outra coisa, tá? Você tá trabalhando sentada na cama do teu quarto e o teu espelho tá sujo. Então assim, vai limpar o teu espelho e vai sentar para trabalhar direito. Outra coisa, ó aqui a calça de pijama, tá vendo? Então isso aqui, tá? Isso aqui não é aceitável. Só para vocês verem, tá? Olha só, vou dar exemplo aqui. E fazendo o meu primeiro, como é que chama? Review de pernas, tá? Aqui, ó. Tadã! Ó, peraí. Aqui, assim tá melhor, tá? E eu estou usando um sapatinho, tá? Nunca trabalhe de pijama, nunca, tá? Proibido. Ah, mas tá em casa, não interessa, tá? Não interessa, você tem que ser profissional e você precisa ter uma postura profissional, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ser bem sucedido, beleza? Então você precisa fazer esse tipo de coisa. Depois que você ficar aí 20, 30 anos fazendo isso aqui, aí você vira o Mark Zuckerberg e aí você vai trabalhar de moletom, tá bom? Antes disso, não vem com esse argumento escroto. Ah, não sei o que, o Zuckerberg trabalha de moletom. Tu não é o Zuckerberg. Tu não é dono de uma empresa trilionária, tá? Então, fica quieto, tá bom? Pronto. Tá aí os meus 2 centavos sobre esse vídeo. Próximo vídeo. Foca no sonho. Jéssica Martendal. Jéssica, seu nome é muito difícil. Já vou começar criticando aí. Vamos ver o que ela tem para dizer. Materiais para quem está começando no design gráfico. Materiais que você precisa ter antes de começar a ofertar o serviço de criação de identidade visual. Você é um designer Focado em identidade visual, materiais que você tem que ter antes. Iniciante e iniciar já com todas essas coisas organizadas e planejadas, com certeza você já vai sair na frente. Primeiro, o nosso bom e velho contrato. Contrato importante, fundamental. Se não tiver contrato, difícil. Mas não é uma prioridade, tá? No sentido de que você não precisa ter um contrato antes de alguns outros materiais. O contrato é importante, tem que ter, mas se você está começando agora e em 7 dias você quer montar a tua oferta, achar um cliente, vender o seu serviço e começar a entregar, o contrato não é uma coisa que você vai precisar desenvolver nesses 7 dias. Se preocupa com o contrato quando você tiver o cliente, entendeu? Senão você vai ter o contrato, mas não vai ter ninguém para fazer o contrato com você, então não sei, não é tão necessário. E dentro do contrato tem que ir outras coisas. Por exemplo, o preço do projeto, as entregas que você vai fazer e tudo mais. Então, você só consegue ter o contrato depois de ter o PDF de oferta, né? Que é mais importante, então, que o contrato. Ele vai garantir tanto os seus direitos como profissional, quanto os direitos do cliente. E ele passa muito mais profissionalismo na hora que você vai fechar o negócio também. Segundo ponto, definir muito bem quais são os serviços que você vai prestar. Você vai trabalhar com pacotes, você vai trabalhar com orçamento personalizado? Jéssica, como é que você vai pôr a definição dos serviços depois do contrato? O contrato, ele acopla a definição do serviço. Então, você tem que definir o serviço primeiro.
cada cliente. Então você tem que saber primeiro definir esses pontos e preparar também um material para que você encaminhe para o cliente. Peraí, orçamento mais portfólio. Você vai prestar. Definição dos serviços, orçamento mais portfólio. Orçamento depende, tá? Porque o orçamento, ele é baseado na demanda do cliente. Então o cliente trouxe a demanda, você cria um orçamento e passa para ele. A maior parte dos designers usa orçamento não porque precisa, mas porque não tem uma proposta padronizada, entendeu? Não tem um PDF de oferta. E aí cada cliente que você atende é uma oferta diferente que você tem que fazer, cada cliente é uma dor de cabeça, você precisa ter um gestor de projetos te ajudando, quantos posts eu vendi para esse cara, quantas marcas eu vendi para o outro, o site desse cara, quantas sessões tem, vira uma meleca. Para um designer que está iniciando agora, não trabalha orçamento, tá? Trabalha uma proposta. Cria uma proposta, uma oferta, uma só, num preço mais elevado, tá? Eu recomendo começar ali entre R$1.000 a R$3.000 se você for bem iniciante. Se você já tiver um pouquinho mais de experiência, de 3 a 10 mil. E se você for um cara mais experiente, mais de R$10.000 nessa oferta única, tá? E aí você faz um PDF e apresenta sempre essa uma oferta para todos os seus clientes. E aí, claro, você tem que encontrar clientes que precisem dessa oferta. E aí isso vai facilitar muito o teu processo, porque você vai ter sempre as mesmas dores e você vai estar vendendo a mesma solução, mas ela é criativamente entregue, né, de maneiras diferentes. Então faz mais sentido você ter um PDF de oferta. Orçamento é para profissionais que estão mais avançados na carreira, que conseguem entregar um escopo maior e que dependem, na hora que estão conversando com clientes grandes, dependem de ajustes tão pequenos que mudariam, sabe, muita coisa no preço. Aí você faz o orçamento, entendeu? Mas o orçamento ele não é uma prática que é padronizada, no sentido de que todo designer tem que ter orçamento. A maior parte dos designers funciona muito bem, né? Teria uma performance melhor até se tivesse uma oferta só. Ou 2, 3 ofertas diferentes. Tipo, uma oferta de criação de site, uma oferta de site institucional, uma oferta de landing page, pronto. Uma oferta de implementação de página web e uma oferta de recorrência, pronto. Ou uma oferta de branding e identidade visual e uma só de branding e uma só de identidade visual. Então, no total 3. Tá bom, certo? Cria lá os teus pacotes, a tua oferta, pum. E aí na hora da negociação, se o cliente quiser tirar alguma coisa, adicionar alguma coisa e tal, você negocia com ele e fecha. Mas você deixa padronizado, entendeu? Então não precisa ter modelo de orçamento, porque orçamento é personalizado, tá? Portfólio, eu já falei tanto nesse canal, tô de saco cheio. Portfólio só é preocupação de designer que não ganha dinheiro. Então, designer que é muito bom e muito rico e muito foda, não tem portfólio atualizado, tá? Designer só para atualizar o portfólio quando está sem grana, sem cliente, desesperado, não sabe o que fazer, ele vai lá e atualiza o portfólio. Feijão com arroz, entendeu? Tiver tipo de orçamento, então é sempre bom a gente Mas você tem que ter um portfólio, tá? Mesmo que ele seja desatualizado. Como que eu recomendo fazer esse portfólio rápido, tá? Você pega os projetos e põe dentro da proposta, põe dentro desse pitch. Ter essa parte preparada para que a gente não fique perdido na hora que a gente receber um cliente lá no WhatsApp fazendo um pedido de orçamento. Então, quando a gente receber um cliente no WhatsApp, você é o quê? A última bolacha do pacote, a florzinha especial? Não. Você não vai receber cliente nenhum no WhatsApp. Você vai ter que prospectar e ir atrás dos seus clientes. Tá? Isso não vai acontecer. As pessoas te chamarem no WhatsApp pedindo o projeto para você. Isso se você não tiver tempo no mercado, um nicho bem definido, bom posicionamento, se você roda anúncio e tal, se você produz muito conteúdo, isso aí começa a acontecer, né? Agora, isso não é regra, tá? Para quem está iniciando, você não vai ter pedidos, porque ninguém sabe que você faz isso. Se você tem um mês de design gráfico, você não vai ter pedido de orçamento. Você vai ter que ir atrás dos clientes, prospectar ativamente e entrar dentro desse nicho, entendeu? Saber certinho o que você vai falar, ter um portfólio já preparado e um material para poder estar encaminhando. Outra parte muito importante é definir bem os seus processos. Não concordo. Eu acho que definição de processo é mais para quem está querendo ter equipe, está querendo escalar, já tem uma padronização, né, dos serviços, das entregas, já rodou projetos para vários clientes e domina seu próprio processo de criação, sabe? E aí só vai processualizar isso. Se o cara não tem nada, ele vai definir um processo e ele vai ter que mudar esse processo no dia seguinte que ele vai aprender alguma coisa nova. Entendeu? Tipo alguém que assiste esse canal. O cara tem um processo comercial lá. Ele estuda comigo, entende que o processo comercial dele está todo errado. Ele vai lá e tem que redesenhar tudo. Então no começo não é tão importante você ter processos. Assim, é importante, né? Mas você vai mudar eles tanto. Não se preocupa em
em fixar processos agora no começo. Se preocupa em criar esses processos e validar eles, sabe? O que acontece depois? Ou melhor, busca experimentar, sabe? Testar, ver o que funciona no seu nicho, ver o que funciona no seu mercado. Aí, quando você conseguir produzir de uma forma mais consistente, você processualiza. Porque na hora que você for trazer um outro designer, alguém para trabalhar com você, você só mostra, ó, cara, você vai fazer desse jeito, tá aqui o processo. Fica bem mais fácil. Que o cliente fala que vai fechar com você. Você já sabe o que fazer ou vai ficar perdido? Então é muito importante que a gente mapeie ali no início quais são todas as etapas do nosso processo, definindo datas, definindo o início, o meio, o fim, como que vai ser durante o processo de desenvolvimento da criação da identidade visual. Você vai avisando o cliente qual vai ser o seu prazo. No meu caso, eu tenho... Mas isso é legal que ela tá falando, tá? Mas isso eu acho que você já poderia ter feito na definição do serviço, entendeu? Que é o que ela fala aqui, por exemplo, definição dos serviços, né? Sim, se você vai definir um serviço de identidade visual, você não vai colocar lá, identidade visual. Não, é identidade visual, entregue de 3 a 4 semanas. Na primeira semana a gente vai fazer isso, na segunda semana a gente vai fazer isso, na terceira semana a gente vai fazer isso, na quarta semana a gente vai fazer isso. Eu vou te entregar tais e tais e tais e tais itens. Nesse ponto aqui tem uma reunião, nesse outro ponto você vai ter que fazer uma validação para mim. Estando ok as coisas dessa etapa anterior, a gente vai para a próxima. Né? Então, isso é um processo, mas assim, isso está incluso dentro de definição dos serviços, né? Aqui por processo eu estava pensando mais em uma coisa tipo padronizar as mensagens de atendimento, onboarding, offboarding, processo de cobrança de um cliente que não pagou, processo de renegociação de um cliente que tá inadimplente e tal, né? Régua de cobrança, essas coisas, né? Isso aí você só vai precisar quando você tiver mais experiente, mais maduro. Etapa 2, etapa 3. Então, assim, é uma forma que fica legal para mim e eu consigo ir conversando e atualizando o cliente também durante isso o processo. Sim é importante. As etapas do projeto, isso sim é importante. Isso sim você pode dar prioridade. Beleza, definir uma plataforma financeira. Uma financeira. Qual banco você vai estar utilizando? Quais as suas formas de recebimento? Vai ser Pix? Cara, no começo, recebe tudo na PF mesmo, foda-se. Se tiver algum contador e advogado assistindo esse vídeo, o cara vai botar um ovo de raiva, né? Mas essa é a realidade do brasileiro, tá? A gente não tem tempo, cabeça, disposição para fazer um CNPJ sem começar. Começa, vê se você consegue ter cliente, vê se você gosta de trabalhar com design, vê se faz sentido, entendeu? Para você seguir nessa profissão. E se sim, você vai lá, abre um MEI, abre um CNPJ, pega o CNPJ, vai lá no Banco Inter, no Nubank, sei lá, no BTG, abre uma conta pessoa jurídica, pessoa física, deixa tudo divididinho, começa a emitir as notas fiscais, se acostuma, né, a pagar os seus impostos e a estar em dia com essas burocracias, entendeu? Mas no começo, cara, se você vai vender um logo a R$50, você não precisa ir no CNPJ, recebe na pessoa física mesmo, foda-se, tá? O leão da receita não é tão preocupado assim com players pequenos quanto você pode imaginar, tá? Mas assim, é claro, definir o que você vai trabalhar com isso é uma coisa mais de longo prazo? Sim, faz um CNPJ, começa e tal, beleza, né? Se você vai aceitar cartão através de link de pagamento, qual plataforma você vai utilizar. Perfeito, mas isso também está dentro da definição do escopo do serviço. Eu não posso pensar no preço sem pensar na forma de pagamento. Isso não existe. Então, se eu penso, vou vender o meu projeto de estratégia a R$10 mil. R$10 mil na sua cabeça já tem que ser ou 2 vezes de 5 mil, 3 vezes de 3.333, ou 12 vezes de R$1.000, entendeu? Porque aí dá 12 mil e aí se o cara antecipar, se você antecipar, você vai ter que pagar uma taxa e 12 vezes tem juros, então você já inclui os juros ali para o cliente, entende? Então você pensa, né? Você pensa preço sempre com forma de pagamento, porque se você falar assim R$10 mil, nossa, a maior parte das pessoas não tem como comprar, não vai comprar. Agora, se você falar que não é R$10 mil, é 5 vezes de 2 mil, a maior parte das pessoas consegue comprar, entendeu? Não a maior, né? Mas vocês entenderam. Uma venda de um serviço de comunicação. Cara, é possível você investir R$2 mil por mês durante 5 meses. Entendeu? Pronto, você fechou um projeto de 10 mil. Sabe? Então, pensa já nas formas de pagamento associadas ao preço, nunca separado. Né? E aí, claro, a forma de pagamento depende que você tenha um banco, um link de pagamento que você possa receber esse valor. Tá? Tem muito designer que não aceita cartão de crédito. O cara aceita em cartão de crédito, melhor coisa do mundo. Tá? A margem é boa, fica bom para o cliente. Né? Você consegue parcelar aí R$10 mil em 12 vezes de 500, entendeu? Então, faz todo sentido. Se o cliente quiser parcelar, você vai pagar o parcelamento? Desculpa, 12 vezes de 500 não. Falei merda, tá? Porque daria 5 mil, daria 6 mil reais, né? Deixa pra lá. Não é isso, não. 12 vezes de 800? Sei lá.
ou os juros de parcelamento vai ficar com o cliente. Então, são coisas também que precisam ser definidas com antecedência. A apresentação da marca. É importante que você já tenha definido um modelo de apresentação. Então, não concordo. Isso aí você pode fazer para o primeiro cliente. Inventar lá, cria. Essas coisas de entrega, se você está começando agora, foca em vender, foca em criar o seu produto, foca em divulgação, foca em fazer as calls e vende. Vendeu, você se preocupa como entregar. Porque senão você vai ficar preocupado como entregar e aí você não trouxe o cliente. Quando você trouxer o cliente, você vai ter aquele material de como entregar, mas às vezes esse material não serve para o cliente que você acabou de vender. Entendeu? E aí você vai ter que jogar fora. E aí você só perde tempo. Então, foca em vender primeiro. Quando você tiver o cliente, tiver fechado, você vai oferecendo suporte, vai ajudando, vai criando os materiais. E aí você vai resolvendo esses problemas de entrega, metodologia, enquanto você tem o cliente. É mais rápido assim. E é mais saudável do ponto de vista de negócio. Entendeu? É tipo, vende o sorvete primeiro e depois você pesquisa quais sabores são os melhores, entendeu? Porque se você fizer uma pesquisa de 50 mil sabores de sorvete para ir vender o sorvete, você só vai perder tempo. Vende primeiro, entrega depois. Né? Você não precisa adiantar as entregas agora, sendo que a prioridade é ganhar dinheiro, a prioridade é vender. Tá? Isso não vale para todos os negócios, obviamente. Né? Por exemplo, para um restaurante, você tem que ter os pratos antes de ter o cliente. Né? Porque se o cliente chegar, ele quer comer, certo? Mas para a prestação de um serviço, você pode trocar a ordem. Você pode vender primeiro e descobrir como entrega depois. Né? E definir os detalhes da entrega depois. Isso, obviamente, se não prejudicar, né, o cliente ou o resultado daquela entrega, daquela transformação. Tá? Sempre que você for atender, né, montar uma nova identidade visual, você tem que apresentar ela para o cliente. Quando você já tem um padrão, um layout, uma sequência que você vai estar seguindo, fica mais fácil e mais rápido de você poder estar montando. Então isso também agiliza o seu processo. Verdade. Se você entrar aqui no meu perfil, por exemplo... Agora você vai começar a fazer publi, né, ô Jéssica? Não vou deixar, tá? Mas eu gostei do vídeo dela. Acho que todos os materiais são válidos, eu só mudaria a ordem deles, porque... eu não investiria tanto tempo pensando nas entregas no começo, tá? Eu investiria mais tempo preocupado com o processo de venda, que é o que mais demora e é o que faz você ter sucesso comercial ou não, né? O fato de se você vende ou não. Mas legal, gostei do vídeo. Vamos para um último aqui, deixa eu pegar um último aqui. Esse aqui é muito bom, cara, esse aqui eu vi sozinho, ri sozinho, cara, vendo aí. Então é aqui que os designers se reúnem? Então é aqui que os designers se reúnem antes de construir os projetos, né? É. Bar Monte Serrat. Bar Monte Serrat, é isso mesmo, cara. Ó, quem me vê no Bar Monte Serrat, por favor, me paga uma cerveja, tá? Pelo conteúdo grátis aqui do YouTube. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí, assista os outros conteúdos do canal, que a gente diariamente reage a vídeos de processo comercial para designers. Se você quer ver análises de calls de vendas, de membros da minha comunidade, mentorados. Se você quer um script de vendas, cara, tem tudo aqui no canal, beleza? Análise de call de vendas, tem um monte, é só procurar aí no meu canal. E se você quer o script, tá aqui no link da descrição. Entra aí no Árvore de Decisão, que é o nosso produto, onde a gente te ajuda a guiar a call com o cliente, da primeira interação, que é o que a gente chama do quebra-gelo, até o momento em que você apresenta o seu serviço, o seu produto, que é o que a gente chama de pitch. E lá eu vou te ensinar a fazer diagnóstico, agitação de dor, vou te ensinar a postura do designer vendedor e tem um cupom de desconto exclusivo aqui na descrição desse vídeo para você que assistiu até o final, tá? Então use esse cupom, adquira o Árvore de Decisão. O link está aqui abaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like e se inscreve aí.